Olá, que bom que você está aí. Eu queria conversar com você sobre pesquisa científica e, sobretudo, sobre a ideia de problema de pesquisa. Já ouviu falar nessa expressão? Já conhece mais ou menos o que é? Sobre ela nós vamos conversar. Fazer uma pesquisa é responder a uma pergunta. Essa pergunta vai guiar todo o seu trabalho, vai também estruturar o teu sumário, vai te ajudar no seu título. De acordo com a pergunta que a gente quer responder, que a gente pode definir o método da pesquisa. De modo que nós temos aí nessa pergunta, também chamada de problema de pesquisa, o centro de um trabalho científico. Claro que existem trabalhos que vão ser eminentemente descritivos, que não vão, na verdade, senão fazer uma compilação, ou seja, juntar vários textos em um só. E, aliás, originalmente é esse o sentido da expressão monografia. Mas aquilo que se espera de uma pesquisa realmente é um pouco mais. E é, como disse a vocês, responder a uma pergunta. Então, o primeiro passo é pensar alguma coisa que você goste e que você tenha interesse. Se não tem alguma coisa que já te atrai, eu te sugiro que leia artigos científicos ou até de jornal para ver o que está acontecendo na realidade, converse com pessoas, veja entrevistas, eventualmente, de temas atuais. No caso do direito, confira jurisprudências, decisões judiciais e comece anotando temas que te chamam a atenção ou alguma coisa que você não consegue entender exatamente e falta alguma explicação numa certa questão. Esse primeiro momento, então, você está tentando identificar um assunto, um tema. Agora vamos imaginar que você identificou até um assunto de modo bastante geral. Eu quero pesquisar o campo do direito do consumidor. Legal. E o que você quer pesquisar nesse campo? Eu quero falar dos planos de saúde. Opa, a gente já está fazendo um recorte, consegue perceber? Nós estamos diminuindo aquele que é o escopo da pesquisa. Mas por enquanto você ainda tem um assunto, ou talvez um tema. Tanto faz esses nomes, os autores os invertem. Agora a gente precisa estabelecer uma pergunta sobre isso. Uma pergunta, por exemplo, seria dizer quais os tipos de coberturas devidas em relação à jurisprudência do STJ sobre um determinado tipo de tratamento. Então veja que você está mudando cada vez mais estabelecendo um recorte. Tá? Ao invés de falar eu quero fazer um filme, eu vou fazer um filme de terror sobre um homem num navio fantasma. Né? Vou estabelecendo então cada vez mais um horizonte até chegar numa pergunta. Quando você começa a chegar mais perto dessa pergunta, seria interessante você identificar os objetivos da tua pesquisa. Tá? Converter essa pergunta em palavras e tentar desenhar. Desenhar no sentido de escrever, então, a tua pesquisa. Né? Graciliano Ramos diz que a arma do escritor é o lápis. Né? E, de fato, a pesquisa ela não é simples. Então, você já leu um pouco sobre o tema, você começa, então, a desenhar, a identificar o teu problema de pesquisa. Não precisa sair correndo já para fazer o primeiro capítulo. Você ainda está na fase de identificar sobre o que você vai fazer. Você pode também usar outras estratégias para isso. Você pode, às vezes já tem um tema desde o começo, você já pode procurar ler mais objetivamente sobre esse tema, ou autores que trabalham, se já houver, ou autores próximos, porque nem sempre você vai ter um autor exatamente daquele tema. Então, de repente, você quer pesquisar sobre coronavírus e seus efeitos jurídicos. Não tem no ano de 2020 um texto sobre isso já aprofundado. Mas você pode estudar sobre pandemia, você pode estudar sobre gripe, você pode estudar sobre assuntos ligados a caso fortuito força maior, a atos da administração pública, ao SUS, para daí chegar no teu tema. Ou seja, você não necessariamente vai pesquisar apenas autores que falam diretamente do seu assunto. Tá? Seja ao longo da pesquisa, seja num momento inicial ainda de definição, que eu costumo chamar de uma exploração, porque já está meio perdido assim e sai procurando o tema, né, literalmente. Embora depois que você pesquisa o tema te acha, ou seja, vai ter alguma coisa que vai te fazer brilhar os olhos, que vai te empolgar para fazer a pesquisa. No momento inicial, de fato, não é tão simples. Tá? Essa identificação do problema é um desafio muito grande. Mas a partir do momento que você tem um problema, que você começa a definir os objetivos da tua pesquisa, é que você consegue fazer o teu sumário. Então, se a gente for fazer uma comparação, imagine que você quer pesquisar sobre a Amazônia, aí você define que você quer trabalhar sobre os impactos da Zona Franca de Manaus, e daí você começa a perceber se a tua pesquisa é viável ou não.
Como assim viável? Se do ponto de vista prático, operacional, até tem como fazer a pesquisa dentro da linha que você está se propondo a fazer. É possível, por exemplo, ir em loco lá para pesquisar? Talvez seja mais importante fazer uma pesquisa que seja teórica, um pouco mais teórica, mas que seja factível, seja possível. Então, de repente, você vai pesquisar regime fiscal, como é que funciona a Zona Franca e a repercussão na comunidade a partir de decisões judiciais ou a partir de dados. Ou seja, é muito importante a gente estabelecer um problema de pesquisa, uma pergunta que possa de fato ser respondida, porque uma vez estabelecida a pergunta, nós vamos avançar para o método e para o sumário da sua pesquisa. Claro que o trabalho em si, ele costuma ser estruturado em introdução, 2, 3, eventualmente 4 capítulos, mas um trabalho de iniciação científica, um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um artigo, costumam ser divididos em 2 ou em 3, né? 3 capítulos ou 3 sessões, e aí uma conclusão, né? Antes de tudo isso, um resumo e a capa, ao final, alguns anexos, né? Então, pensem no sumário do seu trabalho já como um desdobramento do momento em que você já sabe qual é o teu problema de pesquisa, ou pelo menos está tateando ali, está definindo ele melhor, porque ao longo do teu trabalho você vai refinando, né? E aí sim você vai desenhar o teu sumário, até para ver se bate, né? Como assim se bate? Se o tempo que você tem é possível fazer aquele trabalho, de repente você quer comparar qual é a posição de 7 países sob o contrato de fiança. Daí na hora que você organiza ali o trabalho, fala, puxa, acho que não vai dar tempo dentro desse trabalho, né? Mas uma vez que você consegue desenhar um sumário, mesmo que seja só os títulos dos capítulos, você já tem uma ferramenta extremamente útil, quase que um mapa de como deve ser o seu trabalho. A partir daí, eu gosto muito de anotar dentro de cada capítulo que eu quero fazer e, se possível, já ir anotando os autores ali, indo fazer um documento único em que eu vou registrando todos esses elementos. E com isso, eu consigo sair daquele momento inicial que eu queria pesquisar a Amazônia inteira e já passar para uma pergunta, por exemplo, qual é o regime jurídico aplicável a tal tipo de atividade na Zona Franca. Aí eu vou explicar o que é a Zona Franca, explicar qual é a atividade, fazer algumas reflexões, e aí então eu já consigo desenhar a partir do meu problema o meu sumário, e a partir dali eu tenho um guia de como trabalhar. Bacana? Espero ter te ajudado, espero que isso te permita iniciar suas atividades de pesquisa e que você tenha bastante sucesso. Beleza? Beijo no coração de vocês.